Aproveite, Boa filho. noite. Obrigado, Aide. Muito bem. Bom, Alexandre já fez a nossa prece de início, né? E nós estamos lendo no livro dos médiuns, da formação dos médiuns, né? E o item perda e suspensão da mediunidade, que está no número 220 e seguintes, né? E no livro Seara dos Médiuns, se trata da lição número 42, que é mediunidade e imperfeição. E nós paramos, se não me engano, dentro do item 220, na pergunta número 5. É isso? Eu acho que é isso, isso. É isso mesmo. É isso mesmo, Eduardo. Então, Item 5. ok. A Elisete está aí hoje ou não? Sim, Eduardo. Tudo bom, Elisete? Tudo bem. Ótimo. Você pode ler para nós hoje? Vamos lá. Questão 5. No entanto, existem médios de grande mérito, moralmente falando, que não sentem qualquer necessidade de repouso e que se contrariam bastante com essas interrupções, cujo objetivo não compreendem. Serve para lhes experimentar a paciência e lhes pôr à prova a perseverança. É por isso que, em geral, os espíritos não fixam nenhum termo à suspensão da faculdade mediúnica. É para verem se o médico desanima. Muitas vezes, é também para lhes dar tempo de meditar sobre as instruções recebidas. É por essa meditação dos nossos ensinos que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos dar esse nome aos que, na realidade, não passam de amadores de comunicações. Bom. Os espíritos são bem diretos aqui, não é? Por que veio essa pergunta do Kardec? Porque ele falou assim, olha, tem médiums que precisam, né, eles podem ter o afastamento dos espíritos, né? Porque eles não estão, como é que nós vamos dizer assim, eles não estão convictos, eles não estudam, não querem saber de nada. É só a prática da mediunidade. E, na pergunta número 4, né, os espíritos dizem para o Kardec, olha, a gente não precisa ficar do lado de quem não precisa, né? Quem não quer seguir as nossas orientações, né? E aí pode ocorrer, né, de que outros espíritos possam, vamos dizer assim, começar a trabalhar com aquele médium. E esse trabalho, né, com certeza não é nada mais, nada menos do que ficar brincando com o médium, né? Quando o médium não quer ser, vamos dizer assim, moralmente direito, né? Ele naturalmente ele chama pela companhia de espíritos, né, que também são moralmente imperfeitos ali, e bastante imperfeitos, né? Aqueles que se comprazem nos vícios e tudo. Agora, pode acontecer muitas vezes, né, que os espíritos que estão trabalhando com aquele médium, por necessidade, eles veem a necessidade do médium, né? E aí
eles param de trabalhar com aquele médium para lhe dar um descanso. E veja, a gente lembra aqui que o Kardec está colocando sempre a questão da mediunidade de psicografia. É o principal. Ah, serve alguma coisa disso daqui? Serve totalmente, o capítulo inteiro, para médiuns que não são de psicografia. Ok? Agora, esse capítulo especial aqui, né, de tirar a mediunidade, né, é às vezes para ajudar o médium a recompor as forças físicas e assim por diante. E aí, não tem espírito substituto. Não é? Muito bem. E aí, na pergunta número 5, Kardec fala, mas tem médium que não quer parar, não. Né? Ele é moralmente correto, ele está sempre fazendo bem, ele está trabalhando. Por que parar? Por que os espíritos não mais escreveriam por ele? Aqueles habituados a escrever. Né? Tem a pergunta. E eles não querem. Aí, a resposta dos espíritos é que, muitas vezes, né, eles precisam parar para refletir sobre os ensinamentos que receberam. Para entender que a mediunidade é uma coisa séria e ela tem um objetivo específico, muito claro. Né? E se ela tem esse exercício muito claro, definido do que ela quer fazer, do que ela teria que fazer, né? É ajudar o médium a, vamos dizer assim, a progredir moralmente. Esse é o ponto principal. E aí, ele fala, olha, tem médium que pode não querer nada disso. Né? Agora, tem aqueles que eles querem ver se a pessoa persevera. Ela começa, tal, tá ali, mas dali um tempo, eu acho que, né, não quero mais nada, tal. Ou eles estão falando, vamos ver se ele quer mesmo a continuidade. E aí eles se afastam, mas não deixam ninguém substituir. Eles se afastam. Né? E aí fica a questão. O médium vai perseverar? Vai continuar? Ele chega na reunião, não sente nada. Vai na reunião seguinte, não sente nada. Nada acontece. Vai lá, esclarecedor, no nosso caso, nas nossas reuniões, não estou sentindo nada. Né? E era um médium que conseguia trabalhar. Como é que ele não está sentindo nada? Bom, porque a espiritualidade o afastou da prática mediúnica, para ver se ele vai perseverar e continuar fazendo a sua parte. Né? Eu já vi coisa assim acontecer. Né? Então, ele até usa para verem se o médium descoroçoa. Tem gente que nem lembra desses negócios, né? O que será o descoroçoar, né? Fica meio desatinado com as coisas. Né? Então, também para dar um tempo de meditar nas instruções recebidas. Então, a ideia principal, né, é que para esses médiuns já desenvolvidos e que estão trabalhando, moralmente estão, né, na senda do bem já, né,
eles são testados, são provados. Estão vendo se eles mantêm aquilo que precisava manter. A confiança na equipe espiritual, nos espíritos, certo? E meditar sobre aquilo que foi falado ou foi escrito por ele mesmo, por seu intermédio mesmo, né? Um médium psicógrafo, por exemplo. Certo? Dúvidas? Comentários? Oi. Quando nós voltamos da pandemia em 2023, está me ouvindo bem? Eu vou aumentar um pouquinho aqui, mas é por mim mesmo, tá? Pode falar. Quando nós voltamos da pandemia em 2023, Uhum. nosso trabalho era lá em cima, no auditório, né? Uhum. E eu passei por uma fase assim. Foram pouco mais de 6 meses. Não sentia nada. O Ivan me cobrando, a Jo no meu pé. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não sei. Mas assim, eu estava na reunião, as imagens se formavam na minha cabeça, os espíritos passando, levando espíritos em maca, outros sendo socorridos. E o que está acontecendo? E você só vendo. Eu vendo, né? E as coisas e vibrando. Passava o trabalho inteiro praticamente vibrando. E vinha lá, você está sentindo alguma coisa? Nada. 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 Aí chamaram um dia para conversar. Olha, o que está acontecendo? Eu falei, não sei. Você está perguntando para mim? Não sei. Pergunta para eles. Eles que vão dizer. E assim foi. Aí depois de uns 6 meses, começou devagarzinho a vir as imagens. Foi assim, né? As imagens começaram a diminuir e eles começaram a se aproximar. Mas foi muito interessante, porque deu para refletir muita coisa. E só depois disso, esse ano, que veio a confirmação de tudo aquilo que eu via lá atrás. 2 anos depois. 2 anos depois. Então, assim, eu não estava preocupado, mas os dirigentes ficaram preocupados porque me acompanhavam, né, há mais de 30 anos nessa história. Né? Então, mas é natural, né? E aí, eu tinha certeza e tinha confiança de que estava acontecendo. Bom, se isso está acontecendo, é porque tem algum motivo. Não é à toa. Uhum. Então, aí eu comecei a ver, né, em cima lá do auditório, era um hospital grande, uma sala grande de tratamento. No prédio velho tinha 2 andares para cima. Né? Então, às vezes, eu via os espíritos passando com maca, aqueles leitos, né? E eles sendo atendidos. Então, foi assim, né? Foi meio... Porque a gente, como médium, você fica num meio de campo, né? De um lado você tem os encarnados te cobrando uma coisa e do outro lado você tem os espíritos te mostrando outra. E você fala, bom, e agora? Mas eu acho que eu perseverei. Então, mas talvez, né, também tenha sido uma forma deles passarem para você, para você, para você também passar para o seu grupo, né?
como que o trabalho era realizado no plano espiritual, como talvez, muito provavelmente, os espíritos eram selecionados para ir num médium, ir no outro, né? Que muitas vezes a gente fica naquela dúvida. Como é que o dirigente do trabalho chega assim e fala assim, ó, vai atender o Antônio. Ah, mas eu nunca atendi o Antônio. Tem importância, tem a primeira vez, vai lá. Né? E a pessoa vai com todo medo, né, atender o Antônio. Aí o Antônio dá a passividade normal e o espírito era relacionado exatamente com aquele dialogador, né? Então, como é que isso se processa? Né? E talvez isso daí seja uma forma da equipe espiritual, né, ter mostrado para você o que acontecia no trabalho, por que estava acontecendo daquele jeito, né, para você poder refletir. E se você tivesse dando passividade, você provavelmente não teria, por assim, tempo suficiente para poder ficar entendendo o que estava acontecendo. Você sempre ia ficar tentando falar para o outro, né, rapidinho, olha, eu vi isso, eu vi aquilo outro, e parou. Na verdade, não, você ficou vendo e a coisa acontecendo. Então, pode ser que tenha sido isso daí. E foi muito interessante, viu? Porque tinha dias, tinha reuniões que eles mostravam as redes de fluidos saindo tiravam dos médios, aqueles que estavam com vibração intensa, né? Elas se juntavam, saía eles se juntavam no fundo e subia, ia para o andar de cima. E lá depois era canalizado, né? Tinha hora que eles dividiam as redes, assim, essas redes, então, algumas vezes era tudo junto, as outras se formavam pequenos grupos, né? 2, 3 médios saía para um lugar, 2, 3 médios saía para outro, 2 médios saía para outro, o outro saía para outro. Então, foi muito, assim, as imagens que se formaram eram muito diversas, né? O modo de eles trabalharem esses fluidos, acho que depende com a necessidade. E tinha dias que era assim, formava uma cachoeira, aí tinha um gramado, tinha aquelas aguinhas bem rasinhas que ficam assim, né? Então os espíritos vinham, passavam por ali, iam sendo cuidados, uns ficavam para ser atendidos, outros eram levados ou para o prédio de baixo ou para o andar de cima. Então, tem uma outra que formou, que eu lembro bem, são as duas que eu mais lembro bem. Era um campo de margaridas do lado direito, um campo de flores silvestres do lado esquerdo, tinha um caminho no meio, passavam por ali, aí entravam num gramado, tinha uma descidinha assim, lá embaixo tinha uma árvore grande, um banco de madeira e um espírito ali. E aí eles levavam esses espíritos e sentavam tudo em frente a ele e ficavam ali ouvindo ele falar. Foi muita. Isso foi quase 7 meses desse jeito. Acontecendo isso. Acontecendo isso. Então, quantas histórias, né? E como que você viu tudo isso? A equipe espiritual lhe passou o modo de trabalhar. Numa determinada época, no meu grupo mediúnico, eu pedi para uma médium descrever como que era, que se dividia, né? Por que muitas vezes a esclarecedora voltava para mim e falava assim, cara, eu não gostei muito que você falou para eu ir naquele médium, mas, olha, era para mim.
Ele estava falando as coisas, o que aconteceu lá, o atendimento era comigo mesmo. E aí o médium estava descrevendo que eles tinham, porque o médium, e isso é uma coisa importante também, certo? A vidência, né, ela tem a nuance do próprio médium, do próprio espírito do médium. Ele pode estar vendo de um determinado jeito, porque a sua interpretação daquilo que ele está vendo é de um jeito, e outro médium pode ver a mesma coisa com algumas coisas diferentes. Então, a médium estava descrevendo assim, que cada esclarecedor tinha uma cor. Assim, sabe como se fosse aquela bandeirinha assim de turista, que você, turista vai, o turista não, o guia turístico, ele levanta a bandeirinha e fala, vem comigo, não sei o que lá, tá, né? Então, tinha um conjunto de espíritos ligados àquele esclarecedor ou àquela esclarecedora, uma determinada cor, e elas não se misturavam, iam para tudo quanto é lado, né? E iam sendo atendidas por aquela esclarecedora. É muito interessante isso daí, né? É uma descrição também bastante interessante de como que o trabalho ali estava se processando. Então, essas informações que você acabou obtendo, afastado do seu trabalho principal, ou natural, né, que era de receber os espíritos para serem esclarecidos, mudou durante um tempo. Perda momentânea aí da mediunidade de psicofonia, mas ficou a mediunidade de evidência. Muito provavelmente com um objetivo específico, que você precisava gravar aquelas coisas que você estava vendo. E ficou gravado, viu? É como eu vejo, viu? Eu, assim, eu não consigo pintar, mas eu vejo assim, imagens muito claras, assim, né? Tudo colorido, tudo bem, bem natural. Eu vejo muito. Às vezes, quando eu fecho os olhos, as imagens formam assim, muito, muito clara. Ficou muito interessante isso. Muito bem. Vamos em frente, então? Questão 6. Nesse caso, o médium deverá prosseguir nas suas tentativas para escrever? Se o espírito lhe aconselhar isto, sim. Se disser que se abstenha, não deverá prosseguir. Bom, que espírito que é? Obviamente, é o espírito ao qual esse médium está associado, né? Seria o tal do mentor espiritual. Ah, mas e se o médium é novo, ele nem sabe se é ou não. Cada pessoa, certo, tem seu mentor espiritual. Nos foi dito isso, né? Todos temos, eu vou colocar entre aspas, o anjo da guarda, né? E, portanto, quando o médium está desenvolvido já na mediunidade, ele com certeza tem um tempo maior com o seu espírito guia. E se o seu espírito guia fala assim, olha, você vai ficar um tempo sem trabalhar, mas confie que tudo vai acontecer, vai dar certo, pronto, vai dar certo. Ele pode fazer, certo? E quando o seu espírito guia falar que está na hora de voltar, ele vai voltar, de uma forma ou de outra, né? Então, é sempre uma questão, né, de obediência na relação, né, médium espírito comunicante. Se a gente não tiver essa confiança, a gente não vai seguir as orientações.
Vamos lá? Questão 7. Haveria meio de abreviar essa prova? A resignação e a prece. Basta, aliás, que faça cada dia uma tentativa de alguns minutos, visto que será inútil perder seu tempo em ensaios infrutíferos. A tentativa tem o único objetivo de verificar se já recobrou ou não a faculdade. Ok? Então, no caso do Faustinho, que ele estava falando aí, certo? Ele deixou acontecer, foi a equipe espiritual que o colocou nessa condição, certo? E, portanto, ele, como médium, ele obedeceu à equipe espiritual. E, na verdade, sentiu os efeitos disso daí, porque ele não dava passividade. Né? Houve a substituição. Né? Agora, como é que a gente trabalha essa questão? Resignação. Né? Por quê? O dever de trabalhar já está colocado aí. Ele até sugere, olha, faça um treino todos os dias, naquele determinado horário. Se não for, né, para ficar suspensa a mediunidade, não vai ficar. Certo? Ele pode orar e pedir, mas às vezes é importante para ele passar pela prova. E aí, né, ele vai tentar, não deu certo? Não deu certo. Aí, de novo, pode ir 10 vezes e não dá nada. E na 13ª acontecer. Simples assim, da mediunidade voltar. Né? Muito bem. Comentários, pessoal? Então, tá. Então, vamos perguntar. Questão 8. A Isso. suspensão da faculdade não implica o afastamento dos espíritos que habitualmente se comunicam? De modo algum. Nesse caso, o médium se encontra na situação de uma pessoa que, tendo perdido temporariamente a vista, nem por isso deixará de estar rodeada de amigos, embora não os possa ver. O médium pode e deve continuar a comunicar-se pelo pensamento com seus espíritos familiares e convencer-se de que é ouvido, pois a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações ostensivas com certos espíritos, mas não das comunicações morais. Muito bem. Então, vamos por partes. Né? Se a suspensão da faculdade não implica o afastamento dos espíritos que habitualmente se comunicam, eles falam que não. Ué, se a própria espiritualidade pode estar trabalhando para que o médium se melhore, reflita sobre os ensinamentos que recebeu, a própria espiritualidade que o dirige, que trabalha com ele, está presente, ela não está afastada, ela só não está fazendo o trabalho mediúnico. O Faustinho contou o que aconteceu com ele. Ele foi para o trabalho mediúnico e não deu passividade. E não foi uma nem duas vezes, foi várias vezes. Não é? Então, os espíritos estão lá, estão prontos para ajudar. Né? E ele fala assim, o médium se encontra
na situação de uma pessoa que perdesse temporariamente a visão, a qual, por isso, não deixaria de estar, né, rodeado de seus amigos. Ora, eu estou perdendo a visão, eu particularmente, né? Aos poucos, minha visão vai desaparecer. Eu não vou conseguir ver mais. Hoje eu consigo ver, consigo ler aqui numa tela grande, mas eu consigo, com algumas técnicas que o nosso cérebro reconstrói na nossa mente, né? Ou o contrário, a nossa mente reconstrói no nosso cérebro. Né? E as pessoas me levam para lá e para cá. Elas estão juntas comigo. Né? E pode acontecer isso. Né? Então, ele diz assim, o médium pode e até mesmo deve continuar a comunicar-se pelo pensamento com seus espíritos familiares. Como? Através da prece. Ele pode fazer isso através da prece. Certo? E persuadir-se de que é ouvido pelos espíritos. Certo? Se é certo que a falta do médium, né, ou da mediunidade, pode privá-lo das comunicações ofensivas, né? Desculpa, ostensivas com certos espíritos, também é certo, né, que não o pode privar das comunicações morais. Então, né, essa perda ou essa suspensão da mediunidade em determinados momentos tem um monte de nuances, inclusive físicas. Né? Então, esses são os pontos. O principal é a questão moral. É o principal, gente. Não tem outro jeito. Nós temos que mudar. Vamos em frente? Questão 9. Assim, a interrupção da faculdade mediúnica nem sempre significa uma censura da parte dos espíritos? Não, sem dúvida, visto que pode ser uma prova de benevolência. Vamos ver. Né? E aí ele fala assim, por que sinal? Desculpa, Elisete. Lê a próxima, por favor. A 10ª. Por meio de que sinal se pode reconhecer a censura nesta interrupção? Basta o médium interrogar a sua consciência e perguntar a si mesmo qual o uso que tem feito da sua faculdade, qual o bem que dela tem resultado para os outros, que proveito tem tirado dos conselhos que eles lhe dão, e terá a resposta. Então, veja, o Kardec pergunta assim, como que a gente pode reconhecer, né, a censura nessa interrupção da mediunidade? Por que o Faustino falou lá, os dirigentes do trabalho falaram, mas, cara, por que você não está trabalhando? Ah, eu estou vendo isso ou aquilo. Sim, mas a gente precisa que você dê a passividade. Ele falou assim, eu estou aqui, né? Eu estou aqui. Provavelmente ele estava numa outra tarefa durante a reunião mediúnica. Né? Então, nem sempre o médium é censurável. Esse é um ponto muito importante. Né? E aí, ele joga de novo para o próprio médium.
interrogue o médium, né, a sua consciência, e ele vai saber o que está rolando, o que está precisando, né? Então, a mediunidade, nesses momentos, né, ela tem que ter um propósito. A falta dela também tem que ter um propósito. Ela é perene? Não, geralmente não, para aqueles médiuns que querem perseverar. Mas se o médium não quiser fazer nada, a equipe espiritual ia contar com aquele médium, mas ele não está aí, o que vai fazer? Passa por outro médium. Nós não somos insubstituíveis, nenhum de nós. Né? Então, é importante, né, que o médium faça alguma coisa, né, para aceitar, entender essa situação. É fundamental. Continuando. Questão 11. O médium que ficou impossibilitado de escrever não poderá recorrer a outro médium? Depende da causa da interrupção, que tem por fim, quase sempre, deixar-vos algum tempo sem comunicações, depois dos conselhos que vos foram dados, a fim de que não vos habitueis a só fazer as coisas com o nosso concurso. Se for este o caso, o médium nada obterá recorrendo a outro médium. Isto também ocorre com o fim de vos provar que os espíritos são livres e que não podeis obrigá-los a agir à vossa vontade. É ainda por esta razão que as pessoas que não são médiums nem sempre recebem todas as comunicações que desejam. Observação. De fato, deve-se observar que aquele que recorre a terceiros para obter comunicações, muitas vezes nada consegue de satisfatório, ao passo que, em outras ocasiões, as respostas são muito explícitas. Isso depende de tal modo da vontade do espírito, que nada se consegue mudando de médium. Parece que os próprios espíritos obedecem, nesse caso, a uma palavra de ordem, porquanto o que não se obtém de um, não se obterá de nenhum outro. Que nos abstenhamos, então, de insistir, que sejamos pacientes se não quisermos ser vítimas de espíritos enganadores, que responderão se exigirmos respostas a qualquer preço, pois os bons deixarão que eles o façam, a fim de punirem a nossa teimosia. E aí, quer explicar a ele, Zé? Então veja que ele faz, né, uma resposta longa, né? Então, o médium que ficou impossibilitado de escrever poderá recorrer a outro médium? Ora, na verdade, todos nós podemos. Todos nós podemos. Se tiver um médium e a espiritualidade superior achar importante que aquele médium possa nos passar uma informação importante, né? Tudo bem. Por que não? Né? Mas, né, ele está dizendo, olha, né, qual é o tipo da interrupção? É importante. Nós já vimos. A interrupção é para que
o médium perceba que sem aqueles espíritos superiores ele nada ia conseguir. Então, opa, então me faz refletir. Ah, eu vou ter, né, uma, uma mensagem, né, quando eu estiver novamente em condições de fazer isso. Antes disso, não vou conseguir. Ah, não, você vai ter que passar um tempo sem receber espírito. Bom, vou passar um tempo, certo? Então, vai depender da necessidade de cada um dos médiuns, para ver se ele vai ou não continuar com a sua faculdade mediúnica, se é ou não importante aquilo lá. Esse é um ponto, né, muito importante. Outra coisa, os espíritos não são nossos escravos, nem nossos assalariados, eles não recebem dinheiro algum, né? Portanto, você não pode fazer com ele nada. Ele é um espírito liberto. Mesmo que ele recebesse alguma coisa, a pessoa pode falar o seguinte: esse tipo de trabalho aí eu não vou fazer. Ela pode escolher não fazer. Assim também os espíritos. Eles podem ter os seus afazeres, eles podem ter um monte de coisa, né? E a gente não pode obrigá-los a vir. Não adianta. Quem vai fazer? Então, outro ponto aqui. Aqueles que não são médiums nem sempre recebem todas as comunicações que desejam. De quem? De outros médiums. Agora, você pode procurar um outro médium? Bom, depende do que você quer saber. Se for coisa pessoal, provavelmente não vai, o outro médium não vai responder às suas perguntas. Certo? E aí o Kardec faz a nota dele. Você pode repetir a leitura da nota para mim, por favor? Pois não. De fato, deve-se observar que aquele que recorre a terceiros para obter comunicações, muitas vezes nada consegue de satisfatório, ao passo que em outras ocasiões as respostas são muito explícitas. Isso depende de tal modo da vontade do espírito, que nada se consegue mudando de médium. Parece que os próprios espíritos obedecem, nesse caso, a uma palavra de ordem, porquanto o que não se obtém de um, não se obterá de nenhum outro. Que nos abstenhamos, então, de insistir, que sejamos pacientes, se não quisermos ser vítimas de espíritos enganadores que responderão, se exigirmos resposta a qualquer preço, pois os bons deixarão que eles o façam, a fim de punirem a nossa teimosia.
Oi, Elisete, está me ouvindo? Então, Sim, estou te ouvindo. é, Você quer eu que leia? quero. Ai, meu Deus, Tá bom, espera pode só um deixar. pouquinho que eu vou Hum, tentar pegar o meu texto aqui também, só para eu ver se eu consigo acompanhar. Aí eu não vou tá, ver vocês, tá bom? Se alguém precisar falar comigo, tem que falar, Eduardo, tô com dúvida, tá bom? ok. Obrigado, viu? Se puder de novo, então, começar, Tá. anota. De fato, deve-se observar que aquele que recorre a terceiros para obter comunicações, muitas vezes nada consegue de satisfatório, ao passo que em outras ocasiões as respostas são muito explícitas. Isso depende de tal modo da vontade do espírito, que nada se consegue mudando de médio. Parece que os próprios espíritos obedecem, nesse caso, a uma palavra de ordem, porquanto o que não se obtém de um, não se obterá de nenhum outro. Que nos abstenhamos, então, de insistir, que sejamos pacientes se não quisermos ser vítimas de espíritos enganadores, que responderão se exigirmos respostas a qualquer preço, pois os bons deixarão que eles o façam, a fim de punirem a nossa teimosia. Então veja bem, os bons espíritos têm suas razões para que a mediunidade seja suspensa por algum tempo, né? E, e aí, você é médium e você vai lá, chega para outro médium e fala assim, olha, eu precisava que os espíritos me dissessem tal coisa assim, assim. Ora, se para o meu próprio benefício eu não tenho acesso a essa informação, né? Os espíritos não vão. Eles até vinham por meu intermédio, mas não era para eu conhecer aquele assunto, e aí eu não conheço. Simples assim, né? Ah, então eu vou para outro médium. Não. Se os espíritos superiores acharem que isso não deve acontecer, eu não vou receber aquilo que eu estou querendo. Certo? Por quê? Porque os espíritos superiores, que nós devemos cultivar sua permanência junto de nós, que possam nos auxiliar quando for o caso, né? Eles podem entender, olha, é para você esperar. Então, o Kardec fala assim: tenha tranquilidade, aceite, né? Não, como a gente diz, não põe a carroça na frente dos bois, porque ela não vai se movimentar direito, certo? É muito importante a gente aprender, né, a obedecer. Se nós estamos fazendo tudo direitinho, se nós estamos fazendo todo bem que a gente pode, se a nossa mediunidade foi sempre usada para o bem, e ela está temporariamente suspensa pela espiritualidade superior que vai atuar, né? Vamos aceitar. Vamos ter humildade e aceitar a nossa condição. Certo? É muito importante isso. É esse o ponto que o Kardec está chamando a nossa atenção. É fundamental que isso ocorra.
né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Muito bem. Então, né, a gente deve ficar bem, bem tranquilo, né, e confiar na equipe espiritual. Às vezes a gente está com uma doença que a gente nem percebe. E aí a equipe espiritual vem e fala assim, olha, vai no médico. Aí você fala, puxa vida, né? Mas eu vou no médico? Mas eu estou vindo aqui no centro, né? Por que parou a minha mediunidade? A equipe espiritual detectou com antecedência e avisou, vai para o médico. Terreno. Aí a pessoa vai. E aí tem que ficar mesmo um tempão parado. Né? Aceitar essa possibilidade é grande. Insistir é nos colocarmos em perigo, nos colocarmos nas mãos de espíritos infelizes e sofredores, enganadores, que tem muitos. Então a gente tem que ficar muito, muito certo a respeito, né, dessa forma da gente quando ocorre essa perda da mediunidade. Muito bem. Olha, são 8h54, nós vamos parar nessa 12ª aqui, tá bom? A gente revê, então, desculpa, na próxima semana, nessa pergunta 12. Tudo bem, pessoal? Alô? Alguém quer fazer algum comentário? Alô? Eu acho que ficou tudo muito claro, Eduardo. Então tá bom. Isso é importante, então. Então vamos encerrar, então. Eu vou pedir para a Cecília fazer a prece de encerramento, por favor. E a gente encerra por hoje. Volta na próxima terça-feira. A Cecília não está aqui. Ah, Eu acho que não vi a Cecília. não viu, né? Ah, mas é que tem uma que começa com C aqui, e eu pensei que fosse Cecília, mas eu não enxergo direito. Mas ela se chama assim, Cláudia Porto. E será que a Cláudia não podia fazer a prece de encerramento para nós, não? Será que ela está por aí? Oi. Oi, Ah, Eduardo. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bem, graças a Deus. Você pode fazer a prece de encerramento para nós? Posso sim. Que ótimo. Então, por favor. Então vamos juntos elevar nossos pensamentos, nossos corações a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima. E nesse encontro que tivemos, agradecer a todos os participantes, a todas as pessoas presentes aqui,
imaginando ao nosso redor um ambiente de paz, de tranquilidade e de amor. E em agradecimento a tudo que foi dito aqui, vamos orar a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e ofensores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Obrigado. Deus abençoe a todos nós, né? Amém. Amém. Boa noite. Muito obrigado, gente. Boa noite. Tchau, Tchau, gente. Semana. Boa noite para todos. Fiquem com Deus. Para vocês não pensarem que eu não apareço, eu apareço sim, ó. Ó a minha mãozinha aqui, ó. Oi, oi, oi. Boa noite, Eduardo. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau, obrigado.